uma pergunta, né, que a gente faz assim, ó. Quando a gente olha para um paciente, quando a gente olha para um cliente, né, como é que a alquimia enxerga um problema? Como a alquimia enxerga? Em primeiro lugar, eu posso falar que a alquimia, ela não enxerga problema, né? Ela é um caminho para resolver problemas, né? Mas o olhar que ela lança não é sobre o problema. A alquimia não lança olhar sobre doença, lança olhar sobre sintoma. Doença, sintoma para a alquimia já é o fim da história. Então, para onde a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para um lugar que geralmente as pessoas não olham, que é o cara, que é a pessoa. A pessoa carrega um sintoma, a pessoa carrega um sintoma, uma doença, um desequilíbrio, um caos. Eu vou olhar para o caos? Não. Eu vou olhar para o problema? Também não. Eu não vou olhar para esse lugar. A alquimia não olha para esse lugar. A alquimia, ela gerencia esse lugar. A alquimia gerencia o caos, a alquimia gerencia a doença, a alquimia gerencia o problema, mas ela não lança o olhar para o problema, para o caos ou para a doença. Ela lança o olhar sobre aquele que nos busca, aquele que é o nosso paciente. A alquimia lança o olhar para ele, não é? Porque é ele que interessa, não é a doença dele, o sintoma dele que nos interessa. Quem nos interessa é ele. Então hoje, por exemplo, as pessoas já têm um vício de fazer o quê? As pessoas têm um vício delas já irem direto no médico, no terapeuta, no alquimista, assim, você tem floral para isso, aí você tem floral para aquilo, aí você tem floral, sabe? Eu tenho um problema, aí conta o problema, aí conta a doença, aí conta o sintoma, e pede um floral para aquilo. Então, às vezes eu fico assim até sem muita paciência. Por quê? Porque não existe floral para aquilo, não é? O floral, ele vai entrar naqueles meandros ali, ó. Mas a alquimia, ela foca no ser. A alquimia foca na pessoa. A alquimia foca naquele que carrega o peso, naquele que carrega o caos, naquele que carrega a doença. Então, é por isso que é importantíssimo a asepsia. Porque a asepsia é uma forma de você ir liberando esse peso, essas doenças, esses sintomas, que vai te ajudar num futuro próximo a você enxergar muito mais aquele que é o foco da alquimia. O foco alquímico é o ser humano. O foco alquímico é o espírito, a essência daquela criatura. A partir daí, as coisas ficam melhor para nós alquimistas, porque fica mais fácil, e para aquele que carrega aquilo, porque ele começa a entender o seu processo. Ele começa a entender que o corpo nada mais é do que uma manifestação das suas ideias, uma manifestação das suas experiências, uma manifestação de tudo aquilo que ele viveu até agora. Então, na realidade, doença, sintoma, são construções. É uma construção, a pessoa construiu, e é uma construção que não interessa ao processo evolutivo. Vai evoluir? Vai, porque isso é inerente ao ser. Mas vai evoluir doente, vai evoluir pelo sofrimento, e essa não é a melhor opção, não é? A alquimia, quando ela olha, muitas vezes a pessoa vem o quê? Muito carregada. A pessoa chega muito cheia de informação, né? Muito caótica, ela não sabe nem por onde começar, não sabe o meio, não sabe o fim. Então, um alquimista, ele tem que ser um bom gerente dessas questões. Né? Ele pode ouvir, mas não se envolver. Ele pode ouvir, mas não chegar a conclusão nenhuma. Ele pode ouvir para quê? Para
atacar o flanco certo, né? Então, se você está diante de uma pessoa que sabidamente é muito mercurial, é para lá que você vai, não é? Fazer detox do mercúrio, você vai fazer limpeza mercurial, você vai tirar o excesso, o vício de pensar, de ficar com a mente ativa, hiperativa. Você tira aquele excesso para você enxergar melhor o porquê ele faz aquilo com ele. Quando você vê, né, a pessoa às vezes em desilusão, não acreditando mais na vida, em depressão, a gente vai lá para a área do coração, a área salina, e a gente faz o detox nessa área para quê? Para que ele possa, a partir do momento que ele começa a tirar esse lixo, abrir espaço para novo amor. E esse amor não vem de fora, esse amor vem de dentro. Esse amor chama-se amor próprio. E é uma coisa muito maravilhosa que eu acho da alquimia, porque todos os mecanismos da alquimia são vivos. Quando você vê um floral alquímico, é vivo. Quando você vê até um creme com óleos essenciais, aquilo é vida, porque aí você traz vida. O que ele vai colocar nesses espaços de vida interiores, aí a gente vai ajudando, pode até ajudar ele, né, a enxergar o mundo de uma maneira mais justa em relação a ele, não é? Então, eu sempre digo assim, voltando ao início da nossa discussão. A alquimia, ela não enxerga problema, ela enxerga o dono do problema. O dono do problema, às vezes, traz muito problema, aí você não enxerga ele. Ele tem tanto problema, ele tem tanta sujeira, que você não consegue enxergar ele. Aí, se você não consegue enxergar ele, você não vai conseguir fazer um bom trabalho alquímico. Então, para enxergar ele, o que é que nós vamos fazer? Detox. O que é que nós vamos fazer? Asepsia. Qual é o grande objetivo da asepsia? Primeiro, tirar o peso, abrir espaço e o paciente, tirando os véus, ele vai se mostrar muito mais para o alquimista que o trata. É isso, né? Agora, o alquimista, quando ele está diante do problema, né? Ele sabe que aquilo tem que ser resolvido, tem que entrar num caminho de resolução. A maioria das vezes o caminho de resolução é o quê? Ir deixando as coisas pela beira da estrada. É limpando, é se limpando, não é? É tirando de dentro dele as amarguras, as doenças, os sintomas, as histórias que levam àquele lugar, para que ele possa trazer novas histórias para ele. Então, a caminhada é essa, né? Então, o detox é uma coisa fundamental e não se apeguem ao detox, porque o detox é sujeira. Quando a gente vai no banheiro e a gente fica olhando lá o cocôzão, não. Né? Quando a gente faz xixi, fica olhando para o xixi, não. Quando a gente faz um vômito, a gente quer saber do vômito? Não. Porque isso são coisas que não interessam, que o corpo repudia. E quando o corpo repudia, geralmente ele traduz isso de maneira sintomática e, num caso mais grave, mais tempo, de maneira que seja uma apresentação, uma representação daquilo que nós conhecemos e chamamos de doença. A alquimia, ela pode ajudar a resolver muito. A alquimia pode ajudar a resolver bastante, muito. Por quê? Porque ela tem e conhece esses mecanismos que a natureza tem de trazer vida. Viva, trazer um novo perfume. Vida traz vida. Vida traz realização. Vida traz uma visão melhor do mundo que te rodeia. Muitas vezes o paciente olha para esse mundo e é um pé no saco, né? Porque é um mundo cheio de problema.
Então, ele vai resolver as questões do mundo? Não. Você vai resolver as questões do mundo? Nenhuma. Mas o seu mundo, você pode resolver tudo nele. Porque o nosso mundo é só nosso. E a alquimia nos ajuda muito a quê? A trazer paz, saúde, serenidade através das alquimias florais. Então eu fico muito feliz, né, de ver vocês aqui agitados, né, ansiosos, passando pela experiência, trazendo a experiência pela família e levando essa experiência para o mundo. E vocês estão vendo, não precisa fazer propaganda disso, não me interessa também, é que funciona. A alquimia funciona. Isso é a coisa mais espetacular, mais maravilhosa. E assim, essa parte alquímica, deixe comigo, porque eu faço isso muito bem. Eu tenho muitos anos de experiência, né? Comecei o meu trabalho em 1987, depois em 1991 foi quando eu comecei a produzir as minhas primeiras alquimias florais. Em 1990 eu já comecei a fazer essas experiências e eu fico muito feliz porque vejo muito resultado, tá? E eu sei que vocês estão vendo também.